meus irmãos, minhas irmãs, bom é estar convosco uma vez mais no canal Luz do Caminho para partilhar convosco este último tema, os 7 testemunhos da ressurreição de Jesus. São 8 lições, esta é a terceira. Na nossa introdução falámos que a ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa salvação, é a âncora da nossa fé e é também o fruto e é também algo que tem a ver com o cântico dos nossos lábios. Na última mensagem eu entrei no primeiro testemunho, o testemunho da palavra, dizendo que a palavra de Deus é a verdade. Lemos textos que corroboram isso mesmo e que a palavra de Deus profetizou, vaticinou que Jesus ressuscitaria e também o próprio Senhor Jesus profetizou a sua ressurreição. Faltaria espaço, dizia eu, para citar as centenas de citações bíblicas que testam a ressurreição do Senhor. Portanto, nós pertencemos à Igreja de Cristo e temos um privilégio enorme de termos o nosso líder vivo e apesar da sua morte horrorosa, tremenda, terrível, como os relatos bíblicos nos mostram, podemos descansar que hoje existe uma esperança de eternidade, porque Cristo venceu a morte e vai vencer a nossa, porque a promessa de Deus é que um dia os que dormirem no Senhor irão ressuscitar também. Portanto, alegrai-vos, demos graças e ações de graças ao Senhor, louvemo-o e adoremo-o, porque grande é o benefício que Ele fez por cada um de nós. Hoje eu gostaria então de avançar para o segundo testemunho, e é o testemunho do túmulo vazio. Eu tive o privilégio de há alguns anos atrás de visitar Israel, e uma das visitas obrigatórias, quase obrigatórias, é visitarmos o Jardim do Túmulo, ou a igreja, segundo as igrejas tradicionais dizem que foi naquele local. Bem, independentemente de um lado ou do outro, ou seja onde for, a grande verdade é que o túmulo está vazio. Lá não diz, aqui jaz o ente querido, alguém, não, o túmulo está vazio. E está vazio, não está vazio de agora, sempre esteve vazio. E os relatos bíblicos, nós vamos ver isto, eles comprovam isso mesmo, que quando as mulheres e os discípulos foram, naquele domingo, no primeiro dia da semana, ao sepulcro, encontraram a pedra removida e não havia nada lá, apenas uns panos, uma mortalha, uns panos que tinha sido usado para cobrir o corpo de Jesus. Há duas coisas importantes que eu gostaria de mencionar que têm a ver com a obra da nossa redenção, da nossa salvação. E isto muitas vezes não se vê em todas as confissões religiosas ou nas chamadas igrejas tradicionais. A primeira é que a cruz de Cristo está vazia. Temos presenciado, temos visto que muitas igrejas ainda usam um Cristo, uma figura, uma imagem de um Cristo pendurado, mas não, o nosso Cristo não ficou pendurado, Ele morreu naquela horrenda cruz de uma forma cruel, mas o seu corpo foi tirado da cruz e, na verdade, ele ressuscitou, como estamos a ver, e está bem vivo, intercedendo por cada um de nós. Então, a cruz não tem Cristo,
nem o túmulo também o tem. O túmulo está vazio. São duas coisas muito importantes para a nossa confiança, a nossa alegria, a nossa certeza de salvação, que o Cristo foi pendurado, mas não ficou lá pendurado. E o túmulo, também onde ele foi sepultado, também não o tem lá. Portanto, ele ressuscitou. Isaías, ele profetizou que o Messias ocuparia um túmulo. Porque tudo aquilo que aconteceu na vida de Cristo era o cumprimento das Escrituras. Ele veio mesmo para cumprir as Escrituras. E tudo aquilo que foi profetizado, e neste caso foram 700 anos antes, mostra que tudo se cumpriu na íntegra, na vida, e neste caso da morte, a ressurreição da morte, na vida de Jesus. Isaías 53:9 diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Portanto, o que Isaías está aqui a dizer é que Cristo, Jesus, o Messias, iria ocupar um túmulo. Designaram-lhe a sepultura. Estas sepulturas não eram tanto como as que são dos nossos dias, eram escavadas na rocha, numa parede de argila, de rocha, e eram lá que eram depositados. Portanto, Isaías, 700 anos, isto é uma profecia messiânica, diz que designaram-lhe a sepultura. Portanto, tudo cumpriu a regra daquilo que Deus tinha predito, daquilo que Deus tinha falado a anterior. Mas o mesmo profeta, ele diz que ele iria sair do túmulo. Não fala especificamente numa ressurreição, mas vamos perceber na linguagem do profeta de que Jesus iria voltar à vida. Ora, quem esteve morto e iria voltar à vida, logicamente que o processo é a ressurreição. Isaías 53:11 e 12 diz: Ele levará o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, letra maiúscula, Messias, o justo, letra maiúscula, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isto aconteceu no Calvário, isto é morte. Ele levou sobre si os nossos pecados. Por isso, diz o verso 12, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, o primeiro ato, a primeira situação, foi contado com os transgressores, um de cada lado, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e agora repare nesta última expressão, e pelos transgressores intercede. E pelos transgressores intercede. Só pode interceder quem está vivo. Portanto, veja que, apesar, fala da morte, mas não fala da ressurreição, mas fala de um que morreu, mas agora desempenha o ministério da intercessão. E é aquilo que Jesus faz. Ele é o nosso advogado. Temos outros textos em João, na primeira epístola de João, textos que mostram que Jesus é o nosso advogado, está à destra do Pai a interceder por cada um de nós. Então, de uma forma implícita, nós encontramos neste texto a ressurreição. Porque ele esteve morto, e se agora está a interceder, os mortos não intercedem. Os mortos estão lá. Mas Jesus foi diferente. Porque ele foi morto, mas agora
Ele está a interceder, isto é ressurreição. Então, Isaías volta a frisar 700 anos antes, ele volta à carga e ele volta a dizer acerca da ressurreição do Senhor. O túmulo está vazio, mas nosso coração está cheio de fé, alegria e de esperança. Claro, já disse isto um pouco na nossa introdução, e este texto já está no Novo Testamento, está na primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3. Diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante, veja qual foi o meio, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Gente, eu já falei nisto na última mensagem, e creio que também na introdução. Se Jesus não tivesse ressuscitado, era vã a nossa fé. Porque Jesus não foi o primeiro mártir. E depois de Deus houve muitas pessoas, ou há muitas pessoas, que dão a sua vida por causas. Olha, estou-me a recordar dos kamikaze, aqueles pilotos de aviões japoneses na Segunda Guerra Mundial que investiram contra os americanos. Eles direcionavam os aviões mesmo como bombas para os alvos que queriam atingir. Eles davam a sua vida por uma causa. E ao longo da história, tantos têm feito isso. Portanto, não foi demais simplesmente Jesus dar a vida como mártir. Agora, a grande diferença é a ressurreição. Porque foi o único. E todos os líderes, inclusive eu já mencionei alguns, e não quero ser indelicado com os seguidores destes homens, que com certeza têm o seu valor pela conduta de vida, pelos ensinos que deixaram os seus seguidores, e com certeza, mas todos eles tombaram a sepultura e estão lá. Mas Cristo não. E agora, qual é o impacto? Para além de ser um facto histórico, bíblico, histórico, qual é o impacto da nossa vida? É aquilo que Pedro está aqui a dizer. O Senhor nos regenerou, deu uma nova vida, uma nova perspectiva, uma nova maneira de ser, para uma viva esperança. É porque não irei falar sobre isto, mas há promessa de Deus para aqueles que morreram em Cristo. Diz que quando Jesus vier buscar a sua igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os outros serão transformados, arrebatados, transformados por aí fora. Portanto, o que é que isto significa? Significa que o Cristo que venceu a morte, Ele tem poder para fazer isso com todos aqueles que o seguem no fim, ou antes, quando Ele vier buscar a sua igreja. Isto é uma esperança. Então nós temos, até na morte, temos esperança. A morte para nós não é uma tragédia. A morte para nós não é um adeus para sempre, uma eterna saudade. A morte para nós é uma passagem até o dia em que Cristo, Ele irá ressuscitar todos aqueles que o seguiram. Assim como, tome nota disto, e eu comecei na última lição, eu falei sobre isto, que a palavra de Deus é a verdade. João fala que a tua palavra é a verdade. E Isaías profetizou 700 anos e tudo se cumpriu conforme a profecia de Isaías. Porque a palavra de Deus é verdade. Então também há a promessa de nós agora, que ainda não se concretizou para o futuro, da nossa ressurreição. Porquê? Porque Cristo ressuscitou. Então temos motivos para darmos graças a Deus, louvores ao Senhor, por causa desta viva esperança. É um testemunho tremendo percebermos que o túmulo está vazio. Havia muita coisa para falar sobre o túmulo vazio.
das nuances dos soldados que guardavam o túmulo, o testemunho, como vamos ver a seguir o próximo texto, o próximo tema é o testemunho dos anjos. Vamos ver que aparecem lá dois seres celestiais que testificam que esse Jesus a quem vós procurai, que morreu, não está mais aqui, ele ressuscitou. E os discípulos, e depois os discípulos, vamos ver mais à frente, eles encontraram Jesus. Eles encontraram a falar porque Jesus, após a sua ressurreição, ainda andou 40 dias na terra. E diz que foi subido ao céu e foi visto por mais de 500 pessoas. Portanto, estamos a falar a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quem esteja a ouvir, por favor, alegra-te pela ressurreição e este testemunho de um túmulo vazio, um testemunho fabuloso, fantástico, de que Cristo ressuscitou para uma viva esperança para cada um de nós. Que te sintas grato, feliz, abençoado, porque segues ou podes seguir um líder que está vivo para todo o sempre. Que Deus te abençoe e até à próxima oportunidade iremos falar sobre o testemunho dos anjos. Que Deus vos proteja, vos dê a sua graça, a sua bênção. Eu desejo de nós, da equipa, do canal Luz do Caminho, subscrevam, divulguem, acionem lá o sininho para receberem as notificações, ajudem-nos a chegar ao máximo de pessoas possíveis para levarmos uma mensagem de esperança. Que Deus ricamente te abençoe e obrigado pela vossa atenção.